Quando se trata de uma situação de sobrevivência, o resgate é o nosso objetivo principal. Quanto mais cedo, quanto mais depressa formos resgatados, melhor para nós. Se, por exemplo, formos resgatados apenas umas horas depois daquela situação acontecer, melhor para nós do que ser resgatados apenas passado 3, 4, 5 dias, etc. Porque quanto mais aquela situação se estender no tempo, mais a nossa condição se vai degradando progressivamente e mais aumentam as probabilidades de não regressarmos a casa com vida. Portanto, o objetivo é sermos resgatados o mais depressa possível quando acontece uma situação de sobrevivência e, por isso, a sinalização, como uma das 7 prioridades ou 7 necessidades de sobrevivência, vai assumir um papel crítico, um papel vital nestes casos, nestas situações. E o que normalmente acontece é, depois de termos aquelas necessidades básicas e imediatas asseguradas, que nos permitem estabilizar a situação, como sendo abrigo, fogo e água, portanto, depois de termos construído um abrigo improvisado, ou um abrigo natural ou primitivo, para nos proteger dos elementos da natureza, depois de termos conseguido fazer fogo para nos aquecer e desinfetar água, depois de termos conseguido recolher água para nos hidratarmos, ou seja, isto vai demorar ali, se calhar ali 3 ou 4 horas, aquelas primeiras 3 ou 4 horas, depois de termos conseguido estas 3 necessidades mais básicas ou mais prioritárias, ou então os primeiros socorros, se tivermos, por exemplo, uma fratura, ou um pé torcido, portanto, ou estivermos a sangrar, portanto, se for uma situação dessas, depois de também termos tratado dessa condição e termos estabilizado a situação, o que eu quero fazer é começar imediatamente, logo numa fase inicial, a planear e a implementar métodos ou meios de sinalização de forma a estarem pré-preparados para que, no caso de uma equipa de resgate vier à minha procura, ou mesmo alguém que esteja só de passagem, que não tenha nada a ver com aquilo, por exemplo, uma avionete turística, ou um helicóptero turístico, ou, por exemplo, no caso de estar numa ilha, um barco passa. Portanto, se alguém passar à distância logo numa fase inicial, eu ter a capacidade imediatamente, logo, de sinalizar a minha posição para pedir socorro. Okay? E nós, portanto, não sabemos quando é que isso pode acontecer. Podemos ter a sorte de acontecer logo passado 5 ou 6 horas, ou 4 ou 5 ou 6 horas de estarmos naquela situação, pode acontecer só passado 3 dias, 5 dias. Portanto, pode acontecer a qualquer momento. E eu tenho vários vídeos a falar sobre isso, a falar sobre a sinalização, a mostrar-vos vários meios específicos e apropriados para sinalização em caso de emergência, meios alternativos ou improvisados que não são próprios para sinalização, mas podemos utilizá-los para esse efeito, sinalização em código Morse, tanto com apito como com luz, lanterna, etc. Tenho uma série de vários vídeos a falar sobre sinalização, E então, se tivermos sido apanhados numa dessas situações completamente desprevenidos e apenas temos connosco talvez um canivete suíço no bolso e um isqueiro, ou uma faca de mata à cintura e uma pederneira, portanto, apenas temos ali 2 ou 3 itens connosco e pouco mais do que isso. Como é que podemos fazer? Simples. Podemos, mais uma vez, utilizar o nosso amigo extremamente multifuncional chamado fogo para fazer uma fogueira de sinalização. E é precisamente sobre isso que vai ser o vídeo de hoje. Vou-vos mostrar 2 formas de fazer 2 fogueiras de sinalização diferentes, consoante a situação em questão. Bom, na verdade não vão ser 2, mas sim 3. Vou-vos mostrar 3 tipos de fogueiras de sinalização diferentes que podem utilizar consoante a situação de sobrevivência que estiverem. Portanto, cada fogueira vai ter uma situação específica onde funcionará melhor. Sinceramente espero que gostem. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bushcraft Luso. Ok, primeira forma de
fazermos uma fogueira de sinalização, ou seja, usarmos o fogo para sinalizar a nossa posição a uma equipa de resgate ou a potencial ajuda, é num cenário destes em que já temos uma fogueira feita para outro propósito. Por exemplo, num cenário de emergência ou sobrevivência que eu já fiz uma fogueira, seja para me aquecer, seja para ferver água de forma a desinfetá-la, seja para cozinhar, seja simplesmente para me levantar a moral e a motivação. Portanto, num cenário que eu já tenha feito uma fogueira, eu posso usá-la como fogueira de sinalização para sinalizar a minha posição de forma bastante simples, que é fazê-la gerar fumo. Como é que eu vou fazer gerar fumo? Simplesmente adicionando vegetação verde, ok? E é isso que eu tenho aqui, uma boa quantidade de vegetação verde. A vegetação verde, ao ser adicionada a uma fogueira que esteja assim ativa, a arder, assim com labaredas, como vocês estão a ver, vai gerar uma enorme coluna de fumo por aí acima, porque no fundo vai ser toda a umidade da vegetação verde a sair devido ao calor da fogueira. E se vocês acham que isto é fumo, este fumozinho que vocês estão a ver, acham que é fumo, isto não é nada comparado com o que vocês vão ver a seguir a nível do que é uma fogueira de sinalização. Obviamente que eu não estou a dizer para vocês fazerem uma fogueira utilizando troncos verdes e vegetação verde, etc. Acho que parece-me bastante óbvio, mas eu tinha que ressalvar este aspecto porque nem toda a gente que vê o meu canal tem a experiência de outdoor, portanto a experiência de estar na natureza, no meio do mato, fazer fogueiras, etc. Portanto, existem pessoas com os mais variados níveis de experiência a assistir aos meus vídeos e, portanto, eu não estou a dizer para fazer uma fogueira utilizando troncos verdes, até porque não vão conseguir, simplesmente não vai resultar. Não, a fogueira que eu fiz foi uma fogueira normal, portanto foi uma fogueira feita única e exclusivamente utilizando troncos secos, de várias grossuras, que quando a gente os dobra, eles partem, estalam mesmo, portanto, troncos completamente secos. O que eu vou fazer agora a seguir, depois de ter a fogueira feita, é adicionar vegetação verde, ok? Portanto, e vai abafar um bocado a fogueira, por isso é que vai gerar fumo. E numa situação de sobrevivência real, como eu em princípio teria feito uma fogueira, não só para me aquecer, como também para ferver água de maneira a desinfetá-la, etc. Era só se não conseguisse mesmo, mas era quase certo numa situação de emergência ou sobrevivência, iria fazer uma fogueira. Como não sei quando é que pode haver oportunidade de passar uma equipa de resgate ou alguém que não tenha nada a ver com a situação, mas que passe ao pé e que possa servir de ajuda, como eu não sei quando é que isso vai acontecer, para além da fogueira que eu iria fazer para outras tarefas, iria cortar uma boa quantidade, uma quantidade generosa de vegetação verde. Neste caso são folhas de abeto, folhas verdes de abeto, portanto, uma boa quantidade, provavelmente mais do que o que eu tenho aqui, para a qualquer momento que fosse preciso, eu não tenho que ir recolher. Já aqui está, ao lado da fogueira, é só agarrar e pôr em cima. Podem ver, tenho aqui uma boa quantidade de vegetação verde, uma boa camada, e numa situação real provavelmente ainda teria mais. Isto aqui é só para demonstração, por isso não exagerei no que cortei de vegetação verde, mas uma situação real, como eu vos disse, provavelmente ainda teria mais do que isto. Aqui, para me ajudar se for preciso, folhas completamente encharcadas, que estão no chão, completamente molhadas, para me ajudar se tiver que fazer fumo, ou se tiver que fazer mais fumo para além desta vegetação verde. E aqui o que eu tenho são ramos secos, completamente secos, da grossura de lápis e polegares, portanto mais ou menos essa grossura, no caso do fogo não estar assim. Neste momento o fogo está bastante vivo, portanto está com bastantes labaredas, tem uma boa camada de brasas. Numa situação destas seria só juntar agora a vegetação verde ali em cima, mas por vezes a fogueira pode ter morrido, pode estar mais só em brasas, portanto vocês não escolhem qual é que é o momento em que passam uma potencial ajuda. Pode acontecer a fogueira já estar só mais em brasas e então eu quero rapidamente poder avivar a minha fogueira usando troncos. Não precisam, neste caso, não preciso de começar por troncos da grossura de palitos ou da grossura de fósforos, porque já vou ter uma boa camada de brasas, por isso basta-me troncos da grossura de lápis
e dedos. Portanto, lápis e dedos, mas mais a grossura de lápis, assim um bom molho para, se for preciso, rapidamente avivar as chamas. Como estão a ver, eu agora deixei a fogueira morrer um bocadinho de propósito, ficar só umas pequenas labaredas e tem já ali uma camadona, uma camada enorme de brasas. Deixei acontecer isto de propósito para vos mostrar numa situação destas o que é que eu faria. Portanto, se eu ouvisse, por exemplo, um helicóptero à distância, uma avionete, qualquer coisa que eu quisesse chamar a atenção, rapidamente iria agarrar nestes troncos que já tenho aqui preparados, coloco aqui, agarro, por exemplo, nesta vegetação e utilizo como soprador para fornecer oxigênio e rapidamente eles pegarem. Para avivar as brasas e pegar estes troncos o mais rápido possível. Assim. Só para avivar as brasas e avivar as labaredas. E agora que isto está a arder bem, simplesmente agarrar na minha vegetação e começar a colocar. Não vou colocá-la toda de uma vez, vou colocando à medida que ela for ardente. Portanto, quando eu começar a ver as labaredas a passarem por cima desta vegetação verde e a queimá-la, e efetivamente já ela a arder, vou juntar mais. Ok, está na altura de juntar mais. E vocês estão a ver, isto é que é fumo. E agora posso colocar mais. Vejam esta enorme coluna de fumo. E o objetivo é que o fumo passe a copa das árvores e seja visível do ar. E agora, se quiser, posso juntar. Quando vir que aquela vegetação está a acabar e está a começar a arder, posso juntar as folhas molhadas. E agora toda esta vegetação verde e as folhas daqui a pouco estão a arder e o fumo vai desaparecer, porque nós tínhamos já um bom braseiro, a fogueira já estava feita há algum tempo, e isto é o que acontece. A fogueira, se vocês tiverem uma fogueira ativa já feita há algum tempo, já ela tem uma boa camada de brasas e eventualmente mesmo este material verde vai acabar por pegar fogo. Se tiverem mais material verde, por exemplo, eu tenho aqui mais, não cheguei a juntar, mas tenho aqui mais, quando as camadas lá estão a começar mesmo a pegar fogo, é ir juntando mais. E desta forma conseguem estender o período que a fogueira está a gerar fumo, se for preciso, durante 5 minutos ou mais. Como viram, uma fogueira relativamente simples e relativamente pequena, a que juntamos uma boa quantidade de vegetação verde, tem a capacidade de gerar uma enorme coluna de fumo que é bastante visível à distância. Ora, também como puderam reparar,
esta coluna de fumo vai ser suscetível ou vai estar sujeita ao vento. Se não houver vento nenhum, nem brisa nenhuma, a coluna de fumo vai subir praticamente na vertical em direção ao céu, mas se houver nem que seja um bocadinho de vento ou uma ligeira brisa, ela vai ter tendência portanto, a subir, a ser levada e a subir na direção para onde sopra essa brisa ou para onde sopra esse vento, que foi o que aconteceu aqui neste caso, em que havia algum vento a vir daquela direção e, portanto, o fumo começou a subir assim na diagonal, naquela direção. Okay? E isto é uma coisa que, pá, estamos sujeitos numa situação destas e não há muito que possamos fazer, mas, obviamente, se a coluna subir na vertical portanto, vai alcançar uma altura maior e vai ter mais visibilidade, mas, no entanto, ainda assim, ela mesmo que suba assim na diagonal e seja arrastada um bocado assim de lado pelo vento, ainda assim, algum meio aéreo que ande no ar vai, se passar relativamente perto, o que vão ver de cima, a nível de visualização, o que vão ver de cima é, portanto, em vez de ser a coluna de fumo a vir para cima, vão ver uma coisa assim, quase como se fosse na horizontal, uma coisa assim. Estão a perceber a ideia? Portanto, faz de conta que isto é uma clareira onde vocês estão e veio o fumo a ir assim na horizontal, ou seja, ainda assim é bastante visível e bastante chamativo, ok? E provavelmente o que eu faria numa situação de sobrevivência era o seguinte: como podem ver, eu estou numa zona de clareira, aqui que existe no meio da floresta, atrás de mim vocês têm o limite, portanto, o limite da floresta, digamos assim, um dos limites da clareira. O que eu faria provavelmente para o fumo ser mais visível do ar era acampar aqui, por exemplo, na zona do limite da clareira, estão a ver? Aqui mesmo no limite da clareira, para estar protegido de algum vento e de algumas intempéries pelas árvores. Eu provavelmente montaria abrigo aqui e teria a minha fogueira, por exemplo, aqui, ligeiramente mais à frente, ou seja, já no limite, portanto, onde começa a haver um espaço aberto, uma clareira, de forma a que o fumo seja mais visível. Outra coisa que eu iria fazer é, para além da fogueira, ter outro meio de sinalização também imediatamente pronto e implementado. Porquê? Porque uma fogueira de sinalização é, para mim, um método passivo. Como assim um método passivo? É um método de apenas chamar a atenção. Okay? É um método de... vai uma equipa, a não ser que seja uma equipa de resgate que anda à vossa procura ativamente, se for, por exemplo, apenas um avião, se for uma avionete turística que vá a passar e que não sabe que ninguém está perdido, o facto de haver fumo assim de uma floresta não quer, mesmo numa zona remota, não quer dizer automaticamente ou necessariamente que seja alguém à procura de ajuda ou alguém a precisar de ajuda, mas vai ter o efeito chamativo de chamar a atenção. Okay? E é isso que uma fogueira de sinalização muitas vezes é para captar a atenção de alguém que vai a passar e a pessoa, epá, deixam lá sobrevoar aquilo para investigar. E aí é que entram os meios de sinalização ativa, como por exemplo um shemagh ou uma peça de vestuário de uma cor altamente visível, assim na ponta de um pau a servir de bandeira, e vocês a agitarem, a fazerem isto. Portanto, ok, uma fogueira de sinalização com alguém a fazer isto, ok, aí já provavelmente será alguém a pedir socorro, a pedir ajuda, ou então, por exemplo, escrever no chão um sinal SOS gigante, pá, uma coisa, pá, aí cada letra pelo menos uns 3 metros por 3, por aí, por exemplo, cavar na terra com um pau para ficar assim a terra mais escura e a seguir pôr pedras, ou pôr vegetação verde, ou pôr troncos, portanto qualquer coisa que contraste com o chão da floresta a nível de cor. Outra coisa ainda, não adianta vocês fazerem uma fogueira ou acenderem, melhor dizendo, acenderem uma fogueira de sinalização para, por exemplo, um avião comercial que vá a passar. Mesmo que o avião comercial parece que vai a voar relativamente baixo, portanto, um avião comercial, um Boeing, por exemplo, parece que vai a voar relativamente baixo e a fazer bastante barulho, parece estar perto, esqueçam, não vos vai ver. Parece estar perto, mas é devido ao seu tamanho. Acreditem,
o avião comercial está suficientemente longe de vocês, a nível de altitude, e vai suficientemente rápido ou demasiado rápido para vos ver. Simplesmente não vos vai ver, nem sequer vai com atenção a olhar para baixo, vai olhar, o piloto vai olhar em frente, vai demasiado alto, demasiado rápido, não vos vai ver, só estão a gastar recursos, só estão a gastar oportunidades. Normalmente isto serve para helicópteros, que vão a baixa altitude, avionetes, porque vão mais baixo, vão a baixa altitude e vão mais devagar, e normalmente se forem avionetes turísticas estão a olhar para a paisagem, estão a olhar para baixo, não estão a olhar em frente, ou no caso de uma ilha, por exemplo, um barco à distância, okay? Ou ainda se for, por exemplo, se estiverem numa encosta e na encosta, por exemplo, estão numa zona montanhosa, estão numa encosta e na encosta, ou duas ou três encostas mais à frente, noutra montanha, por exemplo, vocês veem um veículo motorizado, um jeep, passar, algo desse género. Mais ainda, esta fogueira de sinalização, como viram, é a adaptação, ou como é que eu ia dizer, a utilização de uma fogueira que já está ativa. Temos logo tudo ali ao lado pré-preparado, mas aquela fogueira está ativa para outras coisas. E por isso este tipo de fogueira de sinalização seria, em princípio, utilizada mais numa situação móvel, digamos assim, uma situação em que eu estou perdido, estou numa situação de emergência, numa situação de sobrevivência, mas decidi autorresgatar-me, por isso isto seria para uma situação dessas móvel em que eu estou a deslocar-me, estou a percorrer terreno, mas todos os dias vou fazer uma fogueira. Portanto, vou fazer fogueiras em localizações diferentes à medida que me vou deslocando e por isso quero ter a habilidade de transformá-la imediatamente numa fogueira de sinalização, se for necessário. Mas numa situação em que eu decidi ficar naquele sítio, em vez de me autorresgatar, decidi ficar à espera de ajuda porque a minha família sabe para onde é que eu fui, é uma questão de tempo até alguém vir à minha procura, e então decidi ficar parado. Numa situação dessas, o que eu posso fazer é ter uma fogueira de sinalização especificamente para isso, pré-preparada. E este é o segundo tipo de fogueira de sinalização que eu vos vou mostrar hoje. Vai ser uma fogueira de sinalização pré-preparada, específica para isso, para sinalização que está pronta e a mínima coisa é só eu correr e pau, acender e aquilo vai gerar uma enorme coluna de fumo. E esta, não sei se vocês já ouviram falar no termo gerador de fumo, este é que vai ser chamado o gerador de fumo. Ambas as fogueiras, tanto a anterior como esta que eu vos vou mostrar, geram fumo, mas quando falamos num gerador de fumo, vai ser esta fogueira que eu vos vou mostrar agora, específica para sinalização